Vamos orar. Pai, graça nós te Glória a damos. Deus. Tu és bom. Eternamente tu és bom, Senhor. Graças a Deus. Oh, Deus querido. Bem diz aquele cântico, Pai, quando olho a tua santidade, quando Sim, vejo a tua Jesus. formosura, Pai, quando tudo obscurece devido ao teu resplendor, nós te adoramos, Pai. Glória a Deus. Nós te bendizemos, ó Deus. É verdade, Por Jesus. isso, pedimos, Espírito da verdade, vem sobre nós. Precisamos tanto da verdade que tu tens a nosso favor, Pai. A tua Sim, verdade Pai. é ao nosso favor. Às vezes achamos que a tua verdade vem para nos machucar, nos ferir, parece que a verdade é como uma pedra, Senhor, mas verdadeiramente não queremos transformar o pão da presença em pedras, Pai, como Sim, aquele Jesus. gadareno, Senhor, que ficava se raspando ali com pedras, se machucando com pedras, Pai. Os teus fundamentos não são para machucadura, são para edificação. É verdade. Os teus fundamentos é para a alimentação do teu povo, ó Rei da Glória, para que sejamos um povo cheios da tua graça, guardados na fortaleza que há na tua palavra. Sim, Pai. Torre forte é o nome do Senhor, e nela os justos se refugiam. Então, nós queremos nos refugiar na tua verdade, no teu nome, no teu sangue, na tua vida, e Sim, Jesus. sermos achados em ti. Paulo dizia isso, Senhor. Tudo eu considero como refúgio, para que de alguma maneira seja achado nele. Nós queremos ser achados em ti, ocultos com Cristo, em Deus, porque assim a nova natureza que tu tens nos dado será manifestada, Pai, porque havemos nos manifestar como Ele é, nós Amém. haveremos de ser também. Muito obrigada, Senhor, em Glória a nome de Deus. Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus, Bom dia, aleluia. Shalom. Bom dia, Deus abençoe a cada uma, quem já foi cumprimentado, quem não foi. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, Antônia, Marilene, que Deus abençoe as nossas vidas, amém? Amados, nós estávamos falando a respeito de Adão, no lugar que ele se encontrou e o lugar que ele se perdeu, e eu creio que esse assunto precisa se estender um pouquinho mais sobre a nossa vida, não é? Para que tenhamos o fundamento, quando formos operar na intercessão, na libertação, nós podemos não apenas usar desse lugar privilegiado em Deus, mas também ajudarmos as pessoas a entrarem nesse lugar em Deus. Nós precisamos muito dos fundamentos de quem Deus é e quem somos nele, para que o mínimo possível possamos ser retaliados pelo adversário. O adversário ele tem uma leitura, mas daquilo que já permitimos que o Senhor fortaleça dentro do nosso espírito. Ele já tem aquele conhecimento se existe avaria na nossa armadura ou não. Porquanto estamos nas regiões espirituais, lutando, bradando ali aquilo que é a vontade e a verdade de Deus. E muitas vezes, amados, nós ficamos a descoberto diante dos olhos dos nossos adversários. Então, precisamos nos revestir mesmo de toda a armadura de Deus. Temos uma consciência muito firme, um entendimento de quem é Deus, de como ele se manifesta, de quem ele nos fez ser diante dele. Precisamos estar seguros na embaixada do Cristo vivo, porque somos embaixadores. Então, o Senhor tem falado conosco que, em primeiro lugar, precisamos estar morando nessa embaixada. A palavra de Deus, amados, a cada dia. Ontem, a pastora Neuzivan fez uma live no Escola de Libertação, lá da Hotmart, né, junto com aqueles que estão trabalhando junto com o apóstolo ali. Ela é filha do apóstolo, tem ministrado uma aula, eu não assisti, mas ali eu vi, ela falou que foi uma extensão do fundamento que o apóstolo deu numa aula chamada Fundamentos da Fé, a respeito daquilo que verdadeiramente é o Evangelho. O Evangelho é desconstruir o dragão, a serpente que habita em nós, para construirmos aquilo que o próprio Cristo, o Cordeiro Santo, que nos traz a paz conosco mesmo e para com Deus e para com os irmãos, esteja sobre as nossas vidas. É uma construção, é uma desconstrução e uma construção. E precisamos entender isso para que dentro daquilo que Deus nos movimente a fazer, Shalom, shalom, irmã Dulce, o Senhor possa nos guardar, nos proteger, estarmos muito parecidos com o Senhor, que eu creio que essa é a maior glória para Ele, é motivo de alegria para Ele, estarmos parecidos com o Cristo vivo e, ao mesmo tempo, sermos guardados do adversário. Senhor amado, para esse ano Ele me deu 3 palavras, santidade, proteção e avanço. Para andarmos em santidade, precisamos conhecer o Deus sem mistura, o Deus que é incomum, o Deus que é separado de todas as coisas. E nós também, como aqueles que manifestam a semelhança
do nosso Deus, né? Nós precisamos andar em separação, não estarmos contaminados, não sermos comuns para com essa terra, entendermos isso sobre as nossas vidas e sobre a vida dos irmãos também. E depois, amados, andarmos nessa proteção. Deus tem uma proteção para nós, porquanto estamos no território adversário. E às vezes nós não queremos entender isso e achamos, é tudo muito difícil, nós vamos sofrer retaliações, o adversário vai nos comer que nem com palitinho, e vai dar tudo ruim. Não, amados, precisamos ser fortes, corajosos, porque o Senhor tem nos mandado conquistar a cidade. Só que Ele colocou as nossas vidas nos lugares de segurança. Não podemos fazer a guerra de nós mesmos. Precisamos ter um entendimento de quem somos, quem Deus é, quem o adversário é. Não podemos sair por aí afrontando o adversário como se ele fosse, no caso, por ele ter sido uma autoridade. Nós vamos ver ali, quando havia uma disputa entre o corpo de Moisés, não é? Havia ali uma disputa, o anjo do Senhor falou, o Senhor te repreenda, Satanás. E também, depois, quando estava ali num tipo de um julgamento, num tribunal com Josué, o sumo sacerdote da época, também foi dada a mesma palavra, o Senhor te repreenda. Então, às vezes, nós vamos entrando em lugares, achando que temos superpoderes, né, pelos poderes de Greeks, ou aquelas coisas, vamos juntar os nossos anéis, e ali vai sair um raio cósmico, e vai... Não, amados. Nós precisamos entender que Deus ele tem um lugar para caminhar, baixei. E o lugar onde Deus escolheu caminhar é a sua palavra, porque a sua palavra traz fé ao nosso coração. E o combustível das mãos de Deus é a fé. Nós precisamos entender isso. E a fé se forma em uma palavra. A fé ela tem um lugar para repousar e para manifestar, que é na palavra. A fé ela é santíssima. A fé ela não nasce de qualquer lugar. Então, Deus, dentro dessa manifestação que o apóstolo teve nessa aula dos fundamentos da fé, ele trouxe ali que era necessário que nós tivéssemos uma simplicidade em falarmos o que é o evangelho. Se alguém perguntasse para nós o que é o evangelho, o que é ser cristão, o que é ser crente, ele quis trazer para nós uma simplicidade de resposta. Para as pessoas que nos perguntarem qual é o motivo da nossa fé, qual é o motivo da tua esperança, então nós poderíamos dizer, o motivo da minha esperança é me destituir da natureza do dragão, da serpente, e me manifestar na natureza do cordeiro. Então isso precisa ficar muito firme dentro do nosso coração. E como eu estava dizendo, a pastora Neuza Ivan avançou com essa ideia nessa live, depois eu vou assistir. Mais uma coisa que meu esposo já aproveitou, não quer, e essa realidade está se expandendo dentro dos nossos corações, é a respeito de que ela trouxe, numa tradução Adão, Deus perguntando, onde você está? Onde você está que você se perdeu de si mesmo, que eu não acho você dentro de mim? O versículo não tem nada a ver com a live, hein? Dela? Eu creio que tem sim, porque é uma expansão, né? Eu não assisti a live. Esse versículo ela falou numa outra coisa sim, que de repente não está lá na live. Mas eu creio que vai estar, porque faz parte da linha de pensamento. Mas, então, fica essa ressalva aí. Se não tiver, os irmãos me perdoem. Eu estou fazendo Foi só... ela que falou o versículo, mas em outro lugar. Eu estou só fazendo um raciocínio lógico do que eu creio que é... Sim, a irmã Silvia Cabral está nos avisando. É uma tradução do hebraico. Então, olha que bênção. O que Deus está falando para nós. Onde você está, Adão? Que você se perdeu de si mesmo. Não é interessante... A irmã falou, está sim, pastora. Então, veja que interessante que Deus está falando. Qual é o mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, não é? E ao próximo como a ti mesmo. Não é interessante que você é a segunda pessoa do objeto de amor? Primeiro é Deus, depois nós mesmos. Por quê? Porque verdadeiramente Deus está trazendo esse significado para nós, lá no hebraico. O que Deus quis transmitir para nós? Onde você está, Adão? Que você se perdeu de si mesmo. Então, quando Cristo se manifestou, através de estar envolvido numa palavra, eu amo vocês tanto que eu estou dando meu filho, através de Jesus estar envolvido em outra palavra, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, através de Jesus, na sua própria vida, estar envolvido numa atitude, onde ele chegou ali no Getsemane e falou para o Pai, Abba Pai, a única vez que Jesus usou Abba Pai em aramaico. Ele estava falando, pai, paizinho, eu estou aqui, há uma guerra de semente dentro de mim. Eu passei agora pelo Judas, mas o Senhor está me falando que eu sou o leão da tribo de Judá. O meu nome é Jesus, Deus é salvação.
O meu nome também está marcado pelo Judá de Deus. Eu também sou aquele que lança, mas existe uma linhagem me perseguindo para me matar, para matar a ressurreição daqueles que são os filhos de Deus, para matar a ressurreição da tua imagem, para manter o homem separado para sempre. Então, eles vieram para me tentar. O adversário veio para me confrontar, me afrontar naquilo que eu estava resgatando. Ele queria que eu morresse. E ele queria que eu morresse de qualquer maneira, debaixo das suas sugestões. Observe que Jesus, ele tinha um tipo de morte para cumprir, diante dos olhos do Pai. Ele tinha que morrer, sim, mas ele teria que morrer de acordo com aquilo que o Pai falou. E o Pai escolheu o madeiro, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, amados, nós precisamos entender que a segurança nossa, por isso que o centro do Evangelho, eu conheço a Cristo, e Cristo crucificado. Não, Cristo ressuscitado, porque antes de Jesus ressuscitar, trazendo aquela realidade de uma nova natureza, uma nova raça, um novo povo, ele está falando a respeito que para chegar à ressurreição é preciso morrer, é preciso estabelecer a cruz, porque quando Cristo morre, ele está falando, é o fim da desobediência. É o fim da semente da serpente, é o fim para todo aquele que quiser, é o fim desse lugar de domínio da independência. É isso que Jesus está falando. Por isso estamos batendo aqui um pouco a respeito de saber qual é a natureza que está nos regendo e onde nós estamos habitando agora. Nós não habitamos em outro lugar, a não ser no esconderijo do Altíssimo. Porque quem nos esconde é como a palavra lá de Colossenses fala, eu estou oculto com Cristo em Deus. Quem me dá acesso à glória de Deus agora, à habitação de Deus é Cristo. Porque ele traz a glória novamente para nós, ele traz a opinião novamente de Deus para nós. E quando formos nos manifestar em intercessão, nós precisamos saber que nós estamos assentados. Trono de glória exaltado é o trono do Senhor para sempre. E este é o lugar do meu santuário, onde você e eu estamos assentados. Num trono de glória para sempre. Então o Senhor falou, não existe medo quando você vai pelejar. Ah, mas eu estou percebendo que está uma atmosfera tão pesada, tão ruim. Está uma atmosfera que está me afrontando, me confrontando, sim. Mas qual atmosfera? No qual você está protegido? Deus está permitindo você sentir isso no teu corpo espiritual, porque você precisa saber que é um adversário no qual você está confrontando. Mas isso não é para amedrontar. Deus está trazendo, às vezes, permitindo uma realidade do nosso corpo físico, às vezes uma dor, um enjoo, algo que você vê no reino do Espírito, não é para amedrontar. O adversário vem mostrar e falar, tenha medo. Deus vai falar, não temas, eu estou te dando o adversário nas tuas mãos. Nós precisamos entender, às vezes você está na sua casa, normalmente, de repente vem algo que você descobre do teu filho, da tua filha, do namorado dos teus filhos. Às vezes você descobre aquilo que está acontecendo de ruim com o teu esposo. Ai, pastor, você nem sabe o que eu descobri. Descobri que meu esposo está me traindo. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está colocando nas tuas mãos o teu adversário. Ele não está fazendo isso para te destruir, para me destruir. Deus vem e levanta algo que está no nosso coração, um orgulho, uma soberba, uma arrogância, uma indiferença, que é morte camuflada. Às vezes Deus vai trazer para nós algo que está no nosso coração tão arraigado, e você fala, e agora, pobre de mim, eu vou morrer, o Senhor vai me matar. Não, Deus está falando, eu estou mostrando quem são os teus adversários, destrua-os. É isso que Deus está fazendo. E ao invés, amados, de sairmos correndo com a saia na cabeça, que nem dizia um pastor, loucos para lá e para cá, e falando, ai, e agora, e agora? Às vezes Deus está permitindo chegar um diagnóstico nas tuas mãos, é para você colocar uma chaga raiz e falar, doença, você não vai ter poder sobre a minha vida. Essa enfermidade não é para a morte. Porque eu estou oculta com Cristo em Deus. Eu tenho uma nova personalidade. O Senhor não me chamou para a perda, para a derrota. Eu estou sendo santificado pela semente do Cordeiro que está dentro de mim. Então, Deus, Ele quer nos firmar neste lugar, amados, entendendo que a verdadeira batalha espiritual é uma guerra de sementes. Onde Cristo, porque cremos nele e porque ele já executou esse juízo sobre a semente maligna de Satanás, nós precisamos aprender a cada manhã, a cada dia, falar: o corpo de pecado já está nas águas, submergido nas águas, e eu vou mantê-lo lá. Não vou permitir um acúmulo de invocações para que esse morto reviva na minha vida. Porque é possível, amado, nós entrarmos num lugar tão terrível de rebelião, de desobediência, de arrogância, de orgulho. Porque se não fosse possível, Paulo não falaria, ou Paulo não, ou o autor dos Hebreus, não é para mim, é Paulo, mas isso não está confirmado pelos grandes estudiosos da palavra. Mas
Vamos lá, amados. Paulo, o escritor de Hebreus fala lá em Hebreus, capítulo 6, é impossível que novamente sejam levados ao arrependimento, porque já conheceram. Tá? Tem 6 caminhos, 6 passos ali, onde a pessoa vai se apartando progressivamente do Senhor. É como se fosse uma ressurreição da velha criatura. Então, amados, a pessoa se endurece tanto que ela vai rejeitando o Espírito que nos convence do pecado. E ali nós podemos ser cortados. É preciso ter muito cuidado. Mas o que o Senhor está falando para nós hoje? Você precisa saber onde você foi inserido. Onde você foi inserida? Você foi inserida num lugar de glória. Tem uma passagem que eu gosto muito para a batalha espiritual. Deuteronômio 33, que fala: o Deus eterno é a tua habitação. Ele já colocou os braços eternos deles por debaixo de ti. Ele já desalojou o adversário de diante de ti e te dá uma ordem: destrói. Então é isso que Deus está falando. Quando nós entramos nessa nova natureza, onde a natureza de Satanás, da serpente, ela é confrontada e ela vai para as águas batismais, nós precisamos entender, é aí que você vai ficar. O Deus eterno é a minha habitação, ele habita dentro de mim, eu habito nele, porque Cristo também falou que não é apenas um lugar posicional espiritual que temos, trono de glória exaltado para sempre, é o lugar da habitação do santuário do Senhor. Muito bem, glória a Deus, mas também existe uma força poderosa dentro de nós, que é a força do Cristo vivo. A palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor operou em Jesus Cristo para ressuscitar dos mortos, que é o Espírito Santo de Deus, está dentro de nós. Então, amados, há uma união, uma atmosfera de fora e uma atmosfera de dentro. E Deus fala: quando vocês me invocam, há um poder sobrenatural para destruir as obras das trevas de dentro de você, porque eu me apresento por fora e você me invoca por dentro. E nós nos juntamos e aquilo que é maligno, que é carnal, começa a cair por terra. Agora, o problema é que nós não entendemos como Deus trabalha. Nós ficamos debaixo dos ditames da nossa alma. Onde você está escondido? Que eu mesma me perdi de mim. Onde eu estou escondida? Que eu me perdi de mim. Eu me perdi do amor de Deus por mim. Que é como Deus está perguntando para Adão: onde você está, Adão? Que você se perdeu de si mesmo. Porque havia uma minha essência dentro de você. E tem um hino daquela menina, Tamires Garcia, que fala a respeito: na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me levou no deserto para falar de amor. Por quê? Porque no deserto, aquilo que é arrogância, aquilo que faz com que nós nos separamos de Deus, ele vai sendo confrontado, eis que te levam para o deserto para provar o teu coração, para que soubesse o que está dentro do teu coração. Deuteronômio capítulo 8. Depois nós temos também em Oséias, amados, que vai falar disso. Eu estou te levando ao deserto para te falar de amor, para mostrar para você que eu te amo. Mas como Deus me ama se eu estou sofrendo? Porque deserto é lugar de ser infrutífero, é lugar infrutífero, é lugar de aridez, é lugar de solidão. Por que é o deserto? Porque lá na solidão do teu próprio coração nós vamos vendo aquilo que nos prende, nós vamos perdendo o orgulho, nós vamos entendendo que nós precisamos de um Deus sobrenatural para nos guardar do frio da noite e do calor do dia. Nós vamos entendendo que nós precisamos de alguém que seja maior do que as intempéries do tempo, da sequidão e do estio que há no deserto. Nós vamos entendendo, sim, é um lugar de tratamento para as nossas vidas, onde Deus quebra essa casca maligna que faz com que a natureza da serpente ainda esteja dentro de nós. Deus está falando: eu tenho uma nova natureza, e o teu trabalho, o meu trabalho dentro de você. Primeiro, o seu trabalho é descansar em mim. E o segundo trabalho é cooperar comigo para que a natureza da serpente saia da tua vida, para que ela não se transforme em um dragão dentro de você. Nós precisamos entender porque, assim como Cristo, como cordeiro e leão cresce dentro de nós, há uma pecaminosidade que pode se estender dentro de nós, a iniquidade geracional, a transgressão, o pecado, vir se insidiando dentro do nosso DNA, que às vezes não foi assumido como novo nascido, e nós vamos permitindo que a serpente cresça dentro de nós até o ponto de se transformar como um dragão. E aí nós falamos: mas em teu nome eu executei, em teu nome. Veja lá que há os 3 tipos, as 3 manifestações dos dons espirituais lá de 1 Coríntios capítulo 12, falando em novas línguas, expulsar demônios e também o de profetizar. Os 3 blocos de dons estão ali. Deus fala: não te conheço, porque há um sobrenatural, amados, que pode acontecer nas nossas vidas, mas isso não quer dizer que nós estamos manifestando a natureza do Cordeiro por dentro de nós. Não estamos nos amando. Você entende? Não estamos nos amando, porque Satanás tirou o amor
de nós por nós mesmos? Por que temos tanto medo e tanta rejeição? Porque encontramos uma sociedade totalmente perdida, aloprada, ansiosa, cheia de toques, cheia de dificuldades. Não estou criticando nem menosprezando quem está passando por esse tipo de problema de depressão, de toques, de problemas de mente. Não estou desprezando que tem o tal do TDAH, o TDA, essas coisas aí, amados, que têm afligido a nossa alma. Não estou desprezando, mas sabe o que Deus está falando? Existe muitas das vezes que estamos nestes lugares porque estamos afastados do amor de Deus. Porque não entendemos que Deus nos ama. Não entendemos que, em primeiro lugar, o amor de Deus é para nós. Primeiro, precisamos aprender a receber o amor de Deus. João quer dizer graça. Veja bem que João entendeu pela graça que ele deveria ficar naquele lugar. O discípulo ao qual Deus ama. Ele se banhava do amor de Deus, ele mergulhava no amor de Deus, ele tinha intimidade com a revelação do que era e quem era o amor de Deus, a ponto de poder depois explicar para nós lá em 1 João, a parte de quem é o amor. Ele me amou primeiro. João entendeu isso de maneira revelada, e ele entendeu que o Cristo vivo poderia vir e manifestar o amor dele, de dentro para fora, para depois se juntar àquilo que foi colocado como habitação segura para nós. Agora, a nossa alma geme, buscando aprovação. A nossa alma, ela quer ser reconhecida. A nossa alma quer ser conhecida. A nossa alma quer ser amada, compreendida. Sim, mas, normalmente, a nossa alma precisa ser confrontada para que as estruturas de ódio que há no nosso coração, as estruturas da serpente que há nessa mesma alma, elas caiam por terra. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando na reconstrução do nosso caráter para que ele seja parecido com o de Cristo, e não igual ao da serpente, parecido com o do cordeiro, parecido com o do leão que ruge. Mas nós preferimos muitas e muitas vezes, por causa das dores, os traumas que sentimos, principalmente, como falamos aqui ontem, a irmã Delma colocou, mulher é muita emoção. Sim, mulher é muita emoção. E aquelas emoções erradas que nos cativam. Andamos debaixo de tanto medo. Sabe, não sei se você já passou por isso, mas às vezes a mulher é tão cativa ao homem que ela começa a querer tanto agradar ao homem que ela começa, entre aspas, a adivinhar os pensamentos dele, os desejos dele, e se antecipar. E às vezes fazemos isso coletivamente, para as pessoas, para aqueles que estamos dentro do ministério, e aí nós ficamos, o que será que vai agradar fulano agora? O que será? E nós vamos procurando adivinhar. Estamos debaixo, amados, de um espírito de manipulação e rebeldia, porque queremos adivinhar o que a pessoa está pensando. Mas se eu fizer isso, ela vai gostar de mim. Se eu fizer aquilo, ele vai gostar de mim. E aí, por conta da manipulação da nossa alma, não conseguimos receber o amor de Deus que ele está falando. Eu preciso de ser suficiente. Dentro desse lugar que eu te coloquei para ministrar a minha palavra, seja por pastor, mestre, apóstolo, evangelista, profeta, seja quem for, amados, nós precisamos entender que o amor de Deus nos é suficiente. E às vezes não vai, graças a Deus, sobrar mais nada a não ser o amor de Deus. Como uma irmãzinha falou ontem, numa ministração, ela falou assim, Senhor, eu só tenho Senhor. Ela falou assim, que isso não deveria ser uma murmuração. Senhor, o senhor sabe, né? Eu só tenho Senhor. Como se fosse a última tábua da salvação. Não, ela fala que deve ser uma alegria no coração da gente. Eu só tenho o Senhor em primeiro lugar, e não a última. Porque primeiro vamos indo ao médico, primeiro vamos indo ao professor, primeiro vamos indo ao apóstolo, vamos ao pastor, vamos a nós mesmos, vamos num monte de lugares. Mas esquecemos de ir ao Senhor. Graças a Deus, eu tenho o Senhor. Eu só tenho o Senhor. Que bom que eu só tenho o Senhor. Mas às vezes isso não é suficiente. E às vezes vamos para o deserto para poder aprender que Deus é suficiente. Às vezes nós vamos para lugares de humilhação para saber o que está dentro do nosso coração, e o nosso coração às vezes está cheio de idolatrias, cheio de outras vozes, os quais nos comandam, e Deus precisa silenciar essas vozes, porque são vozes que nos levam à morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é morte. Amém? Existe um fundamento muito errado dentro da nossa vida a respeito de amor. Sim. E aí nós começamos nessa confusão que a gente tem, porque se ama, se é amor, tem que acontecer alguma coisa boa. Se é amor, tem que me dar prazer, fazer o que eu quero, suprir minhas necessidades. Nós estamos com aquela
mentalidade infantil, sim, que amor, quando a gente tinha 3, 4 aninhos, a mamãe abraçava e falava assim, mamãe te ama, e dava um presentinho, dava um docinho, sim, e nós muitas vezes travamos lá. É verdade. Só que se a gente olhar para frente, a gente vai ver assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E imediatamente foi levado pelo Espírito ao deserto. Sim. Pastor, mas que amor doido. Deus acabou de fazer uma declaração pública e ama Jesus daqui a pouco onde ele está no deserto. Porque esse amor é um amor de combate. Esse amor é um amor para romper com as cadeias do inferno. Esse amor que nós estamos buscando, esse amor meloso, que deixa a gente paralisado só com brinquedinhos e chocolates, isso aí já era, isso aí não é para o evangelho. Sim. Lógico que Deus tem os mimos dele, tem os agrados dele, porque ele é pai, ele nos mima também, nos traz, mas a maioria da manifestação do amor de Deus é para nos levar adiante. Sim. É para fazer com que rompamos com aquilo que está nos prendendo, é para entrarmos em lugares onde nós precisamos executar juízo contra o adversário. Então, Jesus estava começando ali a romper com certas coisas e ele precisava combater Satanás face a face. Mas o que estava sustentando ele? O amor do Pai. Falou assim, eu te amo, eu tenho prazer em você, filho. Agora, Espírito, leva ele para lutar com Satanás e vencer, porque o meu amor está nele. Aleluia. Então, nós temos que entender isso, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra. E às vezes nós dá uma acomodada na nossa vida em certas coisas. Por que as coisas voltam com muita força às vezes na nossa vida? Presta atenção na sua vida, quanta coisa que você parou no meio achando que já estava resolvido. Ah, isso aqui já está resolvido. E aí o adversário se levanta com muito mais força. Uma vez deu uma dor no meu filho lá do lado, meu filho detesta hospital, falou em hospital, médico, remédio, ele abomina todo tipo de manifestação a isso. Mas um dia ele pegou e falou assim, pai, eu tô com muita dor, cara. A gente orou tudo, ele foi dormir, a noite deu tanta dor, eu não sei porque ele não levantou para nos chamar, que ele falou assim, que ele começou a pedir perdão, se arrepender, falar, Senhor, o Senhor vai me levar, porque essa dor aqui eu creio que é para a morte mesmo, tá doendo muito, o Senhor me perdoa, acerta a minha vida, eu quero tal, beleza, amanheceu, ele falou para mim, pai, tô com muita dor, preciso ir no médico. Falei, vamos logo, porque para o Matheus falar que precisa ir no médico, a coisa tá brava. Levei ele numa clínica em Bauru, lá, paguei lá o médico, lá tal, consultou, falou assim, cara, isso aí pode ser uma inflamação no apêndice, que dá para resolver com antibiótico, ou cirurgia. Tome esses remédios aqui, ó. Se até amanhã cedo a dor não zerar praticamente, cirurgia direto. E aí o médico falou assim, acho que eram 5 ou 7 comprimidos. Falou assim, ó, no primeiro e no segundo, se passar toda a dor, não pare de tomar o antibiótico, porque senão vai vir a dor com muito mais força, vai inflamar muito mais e fica muito pior o tratamento. Então, a palavra de Deus para nós e o amor de Deus para nós é como um antibiótico. Ele vem, injeta ali algo contra o adversário, nos fortalece, começa a combater aquele que está no nosso corpo, trazendo aquela dor, aquela enfermidade. Só que daqui a pouco você toma o primeiro comprimido, o segundo, que a gente também detesta tomar comprimido. Aí no terceiro ele fala assim, já saí. Tá bom. Deixa o antibiótico para lá. E ele então abre uma porta para esse adversário, essa doença voltar com mais força. Então, se a medicina faz essa leitura, se isso acontece com o nosso corpo, se o nosso corpo dá essa brecha para a enfermidade voltar, se for maltratado aquilo, porque dá para entender muito bem. Se é algo que tem 5 centímetros de diâmetro, e você tomou ali 3 remédios e você anulou 1/3 disso, tem 3,33 para anular ainda, precisa tomar o resto do comprimido. Sim. Então nós entramos na batalha e daqui a pouco, porque o teu marido deu um abraço e um beijo, que fazia anos que ele não dava um abraço e um beijo, meu marido está uma bênção. Porque a sua esposa fez um amor com você, minha esposa já está resolvido o problema. Porque o seu filho não saiu um final de semana, glória a Deus, já acabou, agora deixa, pode sair o outro, pode ir de boa, não precisa mais orar, já dá testemunho na igreja, para. A guerra, às vezes, é muito maior do que a gente pensa, muito mais profunda, e o amor de Deus é para nos capacitar a ir à guerra até o final. Aleluia. O amor de Deus é um antibiótico que tem que ser aplicado até o final, até você ter uma confirmação da parte de Deus. Acabou o problema, Satanás está vencido. Aleluia.
fim de papo agora. Vamos para a próxima guerra. Aleluia. Não pare no meio das batalhas, porque você vai perder a guerra. Sim. E não tem o amor de Deus como esse amorzinho infantil, que você fica assim, eu estou confuso, porque ontem no culto Deus falou que me ama, e hoje se levantou essa guerra. Claro, Ele te ama, Ele está falando, você está protegida, eu estou com você, você está protegido, o Pai te ama, vamos, guerreia, luta, vai adiante, faz acontecer, vamos para frente. Então esse amor, nós precisamos entender esse amor, ele é algo muito mais de guerra, muito mais de avanço, muito mais de combate, do que deita no colo do papai. Do que senta aqui, vamos brincar de bola. Jesus. E eu e você estragamos os nossos filhos por causa desse fundamento errado de amor. Verdade. Quando tínhamos que falar assim, eu te amo, vai guerrear, nós falamos com nossos filhos muitas vezes, eu te amo, fica aqui, deixa que eu faço. Meu Deus. Ou não precisa resolver agora. E hoje, nós estamos colhendo muitas vezes o preço desse amor carnal, superficial, que nós achávamos que estávamos protegendo os nossos filhos e estávamos expondo eles a uma coisa frágil, que qualquer coisa ele arreia, qualquer coisa ele não aguenta, qualquer coisa ele murmura, ele não tem fé, ele não tem fundamento, porque foi um amor que era sempre assim, não, fica aqui. Carnal, almático, um amor que não resolve nada. O amor é para falar, Mateus, o Pai te ama, vai, se vira. Jesus. Mateus, o Pai te ama, já te ensinei, vai lá, guerreia. Mateus, o Pai te ama, vai. E acabou. Não tem essa coisa, não sei, uma palavra melosa mesmo do amor. Tira isso da sua cabeça. Aquele negócio, aquela frescurinha, aquele negocinho. Deus não vai trabalhar dessa forma na grande maioria das vezes. Tem, como a gente já disse, um tempo de mimo, um tempo de deita no colo, vou procurar tua camisa, a música do Cirilo, é uma benção, mas na maioria das vezes, irmãos, o amor de Deus é para nos capacitar a ir para o deserto. O amor de Deus é para nos capacitar a ver Satanás face a face. Imediatamente impelido pelo Espírito. Porque a gente deve falar assim, mas Jesus também inventou moda, né? Deus acabou de falar que amava ele poderia ter ido passear, poderia ter ido pescar, poderia fazer uma viagem, poderia fazer um churrasco, aí ele inventa de ir para o deserto. Não foi ele que inventou, o Espírito levou ele para lá. Então, não é uma invencionice da sua cabeça ou da minha, quando nós falamos, cara, agora eu tenho que ir aqui, porque o Espírito está te levando a isso. Deus está manifestando um amor hoje sobre as nossas vidas, nessas aulas, nos ensinando. Isso aqui é manifestação de amor. Para que serve isso? Para eu deitar no sofá e ficar olhando para o teto. Não. É para você combater os demônios que estão dentro da sua casa, da sua firma, da sua igreja, dentro de você, dos dragões que a pastora está falando. É para isso que é o amor. O amor é para você ter certeza que você está guardado. Mas não é para você ficar parado. O amor é para você ter certeza que tem alguém por você. Sim. Mas é para você fazer a sua parte. O amor é uma assinatura de Deus, é um carimbo de Deus. Vai lá que o Pai te respalda. Aleluia. Vai lá que o Pai te guarda. Está assinado. Eu estou com você nesse negócio. Pode ir. Aleluia. Para isso que é o amor. É um amor de proteção, de avanço, autorização para ganhar alma, para ganhar o reino, para avançar, para nos limpar dos pecados, para nos limpar das coisas que não prestam. Para olhar para as coisas e falar, cara, eu não tenho mais afinidade com isso daí. O amor de Deus me fez entender que você, para mim, não serve para nada. Manifestações que antes para a gente era uma coisa nossa. Hoje não representa mais nada, porque você colocou o amor de Deus para funcionar. E aquilo começou a ficar tão insignificante diante dos teus olhos, porque você foi lá para colocar o amor de Deus para funcionar. Exercitou a fé dentro do amor de Deus. Sim. Andar no amor de Deus, na guerra, no deserto, é fé. Depois que você recebe a manifestação do amor, ele espera que nós tenhamos fé. Fé no quê? Poxa, se Deus está falando que ele me ama, se meu pai está falando que tem prazer em mim, não temerei. É uma palavra que é uma manifestação para que a fé se robusteça dentro de nós. Sim. Por que aquele povo do deserto sofria tanto e murmurava? Quando eu leio aquilo lá, ouço aquilo lá, eu fico absurdado. Acabaram de ver o mar se abrir na frente deles. Passaram do outro lado.
Olharam para trás, viram os caras morrendo, cavalo e cavalarianos e tudo morrer. Acabou, tá do outro lado, você está saindo do deserto. Não passa 24 horas. Os caras estão reclamando, murmurando, não tá bom. Por quê? Não tinha manifestação. Eles queriam aquele amor. Não, se Deus me ama, tem que dar tudo certo. Mas mais certo do que um mar abrir na sua frente, mais certo do que os seus adversários morrer afogados, e agora você tem que continuar caminhando no deserto. Não, mas eu quero continuar no sobrenatural. Eu quero continuar Deus carregando. Agora eu quero ser trasladado para a terra prometida, quero saber aonde é o meu trono e os meus vassalos que vão ficar me abanando e pondo uva na minha boca. Para com isso daí. É verdade, Jesus. Não existe esse mundo. Não existe isso. Ver o mar se abrir, ver os adversários sendo engolidos, ver toda essa manifestação que Deus nos mostra, como mostrou para aquele povo, é para que você fale assim, cara, vamos marchar, porque Deus tem algo muito grande para nós, esse Deus é muito poderoso, Ele nos ama de verdade, Ele está se manifestando a nosso favor, e nós vamos entrar nesse negócio aí para mudar essa situação. É para isso que Deus manifesta o amor. Aí o povo ficava o quê? Cadê o pepino? Cadê o peixe de graça? Os caras eram escravos para eles, o peixe eles achavam que era de graça. Cadê o alho poró? Cadê o alho? Cadê a cebola? Nós vamos morrer nesse deserto. Moisés nos tirou de lá para morrer de sede aqui, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. E isso é muito diferente da minha e da sua vida, quando nós estamos desencaixados da manifestação do amor de Deus. E a manifestação do amor de Deus é avanço, é fé, é romper barreiras, é acreditar, tem uma boa terra para mim, eu estou indo para lá. Tem deserto, tem dificuldade, tem frio, tem calor, tem Satanás, tem todas essas coisas. Tem essa esposa minha que está totalmente perdida, tem esse esposo que está totalmente perdido, tem essa situação financeira que eu não sei mais para onde eu olho. Parece que na matemática só tem um sinal de menos. Não existe mais, não soma, né? Na minha finança não soma, não multiplica, não faz nada. Ou eu tenho que dividir com alguém, ou está sempre negativo. Meu Deus. Agora você vai aplicar ali. Mas se Deus me ama, o que eu tenho que fazer com isso aqui então? Avançar em cima disso. Deus. Pegar toda essa papelada, o apóstolo me ensinou ontem. Se una aí com teu marido, com a tua esposa, com o teu irmão em Cristo, com o teu pastor. Ele estava dando testemunho ontem da chave da moto dele que sumiu, ele falou para a esposa dele, vamos orar em concordância. Aleluia. Já tinha procurado em tudo que tinha feito. Já tinha feito tudo que podia. Vamos orar em concordância. E Deus mostrou para ele onde a chave estava, no lugar que ele já tinha procurado. Sim. E Deus depois mostrou. Por quê? Houve uma oração em concordância. Então pega na mão do teu esposo. Pastor, meu esposo não quer pegar na minha mão. Pega na mão do teu filho. Pega na mão do teu pastor, da tua irmã em Cristo, não sei, arruma alguém que tenha fé para andar com você nessa causa e faça uma oração em concordância. Decrete sobre essa conta negativa, conta, você vai ser restaurada. Deus tem uma estratégia para mim, eu vou manifestar o amor de Deus aqui, eu vou guerrear contra isso. Aleluia. Até Deus trazer a solução para o teu problema. Aleluia. Até Deus te mostrar onde está a saída, porque às vezes está onde você já olhou, mas os teus olhos estavam cegados para enxergar que a bênção estava lá. Jesus. O apóstolo estava cegado. Deus. Ele já tinha olhado, por que ele não viu? Sim. Alguma coisa cegou. Deus. E ele fala de espíritos zombeteiros que somem com as coisas de dentro de casa. Ele levantou um monte de hipótese. Mas uma coisa que é claro, se eu olho aqui e está aqui, vou procurar esse copo, não está, depois eu volto e falo, está lá, eu vou lá, está aqui, alguma coisa me cegou. Sim. Então, de repente, nessa oração de concordância, uma saída na sua vida financeira que você já está na sua mão, já existe essa possibilidade, mas você não está enxergando. Já existe essa saída no seu casamento, mas você não está vendo. Sim. E aí, nessa oração, nessa ativação da fé, através do amor de Deus, que é um amor de proteção e de avanço, ele vai te revelar, está aqui a saída, filho. Aleluia. Está aqui a saída, filho. Você fala, mas como eu não via isso? Porque o adversário estava te cegando. A incredulidade estava nos cegando. A frieza espiritual estava nos cegando. Sim. O distanciamento da voz de Deus estava nos cegando. Não entender que o amor de Deus é para avançar e não ficar sentado no sofá esperando a conta ficar positiva, estava nos cegando. Sim. Porque às vezes sentamos no sofá e falamos assim, daqui a pouco a minha conta vai estar positiva. Está na mão de Deus. Vai ficar esperando lá. Sim. Fica sentado no sofá para você ver. Não é nada disso que Deus está falando. Sim. Não é nada disso estar na mão de Deus daqui a pouco, não, irmãos. É colocar a coisa para funcionar. Sim. É fazer a batata assar mesmo, é avançar contra o adversário. Você tem um inimigo. Deus.
Entenda que Satanás se detesta. Os demônios não fazem outra coisa a não ser olhar para nossas vidas e falar: eu quero matar, roubar e destruir. Sim. Há uma cobrança de Satanás a todos os demônios dos seus liderados: mate, roube e destrua. Quem? Principalmente o povo de Deus que eu detesto. Deus. Põe isso na sua cabeça: você tem um adversário que está concentrado na sua vida. Eu tenho um adversário que está concentrado na minha vida. E o amor de Deus não está falando assim: não, fica tranquilo que o diabo não vai te tocar. O amor de Deus assim: vai lá e resolve esse negócio. Frente a frente com Satanás. Deus. Você é meu filho, eu sou teu pai, eu te amo. Entra lá. É isso que funciona. Só você. Quem vai contigo? Nemando. Você, filho, o pai te ama. Entra lá. E cala, aleluia. Essa é a chamada que Deus tem feito para nossas vidas. Sim. Entra no território do adversário. Vai falar com o Satanás face a face. Pastor Misericórdia. Depois que você receber o aval de Deus, quando ele falar: eu te amo, e o Espírito te impelir, pode ir tranquilo. Aleluia. Pode ir tranquilo. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nos guarde e nos dê essa ousadia em Deus, para sairmos desse amor mentiroso e entrarmos na verdade de Deus que nos liberta e nos dá vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amados, então nós estamos para encerrar, não é? Essa parte. Por quê? Porque aqui no último item está falando a respeito do Pai. Qual é a atitude de Deus após o juízo que ele tinha anunciado? É justamente revelar para Adão que ele não estava perseguindo, mas o estava amando. Então, quando Deus falou: onde você está, Adão? O que aconteceu que você se perdeu de si mesmo? Quando ele veio com a túnica, ele estava falando para Adão: Adão, eu tenho alguns juízos, eu tenho um alinhamento para você. Amados, não podemos fugir dos alinhamentos. Esses dias aí sofremos ali uma conversa onde nós falamos: fomos perdoados. Sim, fomos perdoados, mas precisamos ser alinhados e realinhados. Não adianta, amados, nós recomeçarmos algo no relacionamento nosso com Deus sem Deus falar as cláusulas do contrato. Existe um contrato com Deus e é a palavra de Deus que vai legitimar e normatizar o contrato. Não dá para nós entrarmos, amados, numa relação onde Deus fala: eu te perdoo, mas ele depois fala: vai, não peques mais. Ele ensina àquela mulher. Então, nós precisamos normatizar. Aquela mulher precisou entender o que era pecado. E nós precisamos entender o que fazemos contra as pessoas que é pecado. E, às vezes, Deus ele vai falar para nós: olha, você quer ter ministério? Morra. Você quer trabalhar para mim? Morra. Você quer ser alguém que encontre o teu valor novamente? Morra. Deixe a sua própria vida, negue-se a si mesmo, pare de ter essa vida, porque quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas o problema é que a nossa psique, os nossos traumas, a nossa própria maneira de ver o amor de Deus tão equivocado, que nós precisamos aprender, amado. É uma palavra muito forte, muito firme no meu espírito, qual eu procuro, às vezes, usar quando vamos fazer libertações individuais, às vezes, dentro de igrejas. Amados, há uma regência, há um nome, há uma que é uma identidade, há um governo, um nome que é a identidade, há uma imagem que é formada com algum tipo de material que lhe é dado, há uma glória que é o ouro, que são aquelas emoções que são ricas para nós, são preciosas para nós, e há também uma prata, que é fundamento. O tabernáculo do Senhor, quando foi feito no deserto, o fundamento era prata. Então, as tábuas eram encaixadas ali, na prata. Era um assim, na qual era encaixado, madeira após madeira. Então, esse fundamento que é a prata, quando nós nos achegamos diante de um governo, nós precisamos aprender a arrancar toda a manifestação desse governo. E é como o pastor Alexandre falou, nós começamos, eu atiro a pedra na mente de Golias, ele cai com o rosto em terra, mas nós lá e pegamos a espada dele e cortamos o pescoço. Deus, pode ver, ele não age dessa maneira. Quando ele frente a frente a Dagon, o que ele faz? Primeiro ele derruba e corta a atividade de Dagon. Depois o povo é insistente na sua obstinação, levanta novamente aquele ídolo, aí Deus vem e corta a cabeça. Então Deus, ele está nos ensinando, quer fazer batalha? Vá até o final. Nós já falamos de Jeú, ele fez uma batalha pela metade. Ele não limpou as paredes, não removeu o crânio de Jezabel, não removeu a atividade dela, com as mãos dela ficaram, as estruturas ainda estavam ali.
A maneira de pensar de Jezabel ainda estava ali. Cavalo foi contaminado com o sangue de Jezabel. Eu ia colocar, e o sangue de Jezabel espirrou na parede, e o sangue de Jezabel espirrou nos cavalos, só para ter um humor mórbido de nos informar que o sangue dela se espalhou. Não é assim, ele não é mórbido, sádico. Ele deu esse detalhe porque é importante para nós. Amém? Aguenta aí que não vai dar uma ainda, não. Glória a Deus. Então, Deus, ele vai dar um detalhe que é importante para nós, para que nós, como guerreiros, saibamos nos mover. Olha, existem 4 manifestações dela que não foram arrancadas. Muito bem, executaram o juízo, o rei passou por cima, mas ainda há limpeza, não vai pela metade. Então, Deus está falando para nós, às vezes nós queremos chegar, amados, dentro desse amor infantil que Deus está falando, até por isso o apóstolo está nos mandando a parar de tomar o leite da vaca, para sairmos dessa infantilidade, é um processo muito maravilhoso, e eu creio muito nisso. Então, ele está falando exatamente, pare com as suas infantilidades. É necessário mesmo parar de sermos aquelas crianças, quando Deus já falou, é tempo de você ser mestre. Eu te chamei para mestre, só que às vezes nós queremos ser mestre dentro da infantilidade. Aprendi com o apóstolo Éder Gregório. Ele falou o seguinte, pessoas que se expõem como crianças à presença de Deus devem aprender. Aquelas que são obstinadas de coração se tornam infantis. E é isso que Deus está falando a teu respeito. Às vezes você se tornou infantil porque é obstinado de coração. Às vezes nós nos tornamos infantis porque somos obstinados de coração. E aí nós precisamos ficar com aqueles brinquedinhos. Deus está falando, morre, você insiste em falar, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. E aí Deus deu um período e fala, você não faça assim. Não faça dessa maneira, porque você vai deixar gente ir pelo meio do caminho de novo. E aí nós achamos que não. Eu e meu esposo tínhamos um ministério, sabe como chamava? Morra, vem viver. Baseado na palavra de Sansão. Sansão matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida. E eu e ele achamos que estávamos prontos, preparados, e vamos, e vamos, e vamos. O que aconteceu? Quando chegou a hora de verdadeiramente morrer para a desunião que já havia na nossa casa, o que aconteceu? Essa desunião, amados, ela prevaleceu. E nós deixamos um monte de gente para trás. Sabe o que aconteceu? Quando fomos reabrir o nosso ministério, o nosso apóstolo falou para nós, vocês têm que ir lá e arrancar da sepultura aqueles que vocês sepultaram. Vocês foram abortivos, vocês foram irresponsáveis. E mais do que Deus falou para nós. Foi colocado uma espada contra nós. Algo foi falado, a palavra de Deus veio contra nós. Perdão. E o Senhor teve que verdadeiramente era como Saul. Ou nós preferimos morrer pela palavra de Deus e nos suicidarmos e não permitirmos que a palavra de Deus entrasse para trazer vida. Havia um arrependimento proposto para aquele homem, mas ele preferiu com a sua própria espada se matar. Agora nós vamos ter que saber, porque ele já era um suicida em potencial. Desde quando Deus falou para ele, vamos lá, Saúl, te levantei para ser rei. E aí chega na hora da coroação, chega na hora de ele se apresentar, aí o povo tem que perguntar, onde está Saúl? Aí o povo fala, não está Saúl entre as batalhas, ele estava escondido, estava oculto. E isso é feitiçaria, manipulação. O que é esconder-se? O que é ocultar? É estar oculto do Senhor. O apóstolo Éder já pegou sobre isso. Então, nós não queríamos, amados, que as nossas pecaminosidades saiam para fora. E Saúl era um homem ferido, machucado, cheio de trauma. Ele já trazia um trauma do seu povo, da sua tribo de Benjamim. Uma tribo que quase foi exterminada. E ele mesmo se manifestou diante de Samuel, falando, não, mas eu sou daqui pequena, não vai ser bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas Deus respondeu. E esse que é o nosso maior problema. Ao invés de ficarmos com a opinião de Deus, ficamos com a nossa própria opinião. Nos achamos mais sábios do que Deus. E Deus vai falar para você, não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E às vezes, amados, nós estamos num lugar onde Deus está colocando algo nas nossas mãos e nós falamos, não, eu vou dar conta. Não vai. Se você não morrer, não vai. E aí Deus falou para mim e para o meu esposo, olha, se vocês não buscarem a minha pessoa, esse ministério vai fechar, eu vou fechar o ministério. E o que aconteceu? O que o ministério que chamava Morra Vem Viver, estava fora daquilo que era a vontade de Deus, porque estávamos sendo hipócritas, chamávamos as pessoas para morrer e não tínhamos nenhum desejo de morrer. Eu na minha raiz de amargura, ele na arrogância de não ter aquilo que eu já tinha dado solução para o nosso problema, porque desde aquela época eu já anunciava para ele o que era a solução para o nosso problema. Há 7 anos, quantos anos atrás? 8, 9? Há esse tempo atrás, já anunciava para ele o nosso problema, é isso aqui, nosso problema é esse aborto mal resolvido, nós pagamos
com o sangue de uma criança, e ele não queria saber disso. E aí nós ficamos enroscados. Por isso que ele já falou que existem coisas que já estão na nossa vida, que é a solução, e nós não enxergamos, estamos sendo cegados por um espírito zombeteiro que quer zombar de você e de mim para fazer a gente cair lá na frente e expor a nossa vergonha, porque a nossa vergonha estava em oculta. Mas não, vamos abrir o ministério. Abre-se o ministério e Deus fala, vocês são crianças, eu vou ensinar vocês. Aí Deus veio, começou a ensinar. Começou a ensinar. Não quisemos, nos tornamos infantis. Deus falou, agora eu preciso executar juízo. Primeiro, trata irmão com irmão. Depois, trata o irmão com alguns conselheiros. Depois, ele vai expor para a igreja toda. Foi o que Deus fez conosco. Eu quero tratar com vocês, no particular. Venha, tete a tete, face a face. Depois, ele foi, chamou algumas testemunhas. Depois, ele foi para a igreja. E depois para a cidade. E nós abalamos a cidade com a nossa má decisão. E quantas pessoas eu e você temos abalado com a nossa infantilidade espiritual, deixamos tanta gente no meio do caminho e estamos justificados com aquilo que fazemos. Essa palavra é para você. É para você, sim. Então, amados, nós precisamos entender a movimentação de Deus. O amor de Deus não é hollywoodiano, o amor de Deus não é romântico, o amor de Deus vai para a cruz, ele é sangrento. Nós precisamos entender isso. E às vezes, amados, nós achamos que Deus está irado conosco. Nós achamos que Deus está bravo conosco. Não, ele está falando só para você. Eu preciso te alinhar. Eu fiz túnicas para você. Eu tenho um lugar que é a minha habitação. Só que você quer entrar de qualquer maneira. E eu preciso te puxar muito bem a orelha. Eu tinha uma irmãzinha que ela falava assim, meus filhos não obedecem. Eu tenho. Ela falava assim, quando meus filhos não obedecem, por conta dela ser baixinha, ela falava, nem se tiver que subir na cadeira, mas eu dou na boca deles. Então, amados, Deus às vezes precisa subir na cadeira e dar na nossa boca. Existem pessoas que estão tão obstinadas de coração que falam de qualquer jeito com o nosso Deus. E uma vez que eu falei com meu esposo, eu falei, Alexandre, você não acha que essa pessoa já está com uma idade espiritual dela não falar assim com Deus? Ele falou, já dá para levar uns tapinhas na boca. E às vezes, amados, nós estamos dessa maneira diante de Deus. Nós chegamos diante de Deus com a mão na cintura e falamos, você falhou. Você não fez do jeito que eu queria. Mas assim não dá para eu levar. Com a mão na cintura, arrogante, com o dedo em riste, como disse uma pregadora aí. Abaixa esse dedinho, por favor. Precisamos tirar a mão da cintura. Esses dias eu ouvi um pastor falando, a pregação do arrependimento, aqueles que são verdadeiramente os opositores da pregação para o arrependimento, não querem que se pregue ao arrependimento, e um dos argumentos que eles usam é que você está fazendo me sentir miserável. E ele falou, não é questão de te fazer sentir miserável, o problema é que nós somos miseráveis. Não é a pregação que te faz sentir, é a tua natureza que é miserável. E Deus precisa anunciar isso. Como João o Batista falou, raça de víboras. Mas hoje a palavra deu uma esquentada, porque é necessário nós entendermos que Deus não está com brincadeira conosco. Ele precisa tirar as nossas vidas do lugar de infantilidade. Então, teve uma das nossas irmãs que falou, Deus vai dar obras para os maduros. Não, Deus vai dar obras para crianças, mas ele espera que a criança cresça. Porque, às vezes, na nossa infantilidade, por exemplo, nós temos um grupo de intercessores, e é um grupo onde tem pessoas que, na humildade, falam, eu não sei fazer nada, né? Mas eu posso ficar? Pode. Claro que pode. Por que pode? Porque Deus não chamou ninguém pronto. Deus está levantando um exército. Temos lá os nossos generais, temos os comandantes de exército, temos os capitães, temos lá os sargentos, temos os soldados, temos os espias. Temos, sim, temos. Mas se você já chegou e tem um coração humilde, maço, na sua vida, qual é o pré-requisito? Coração humilde e maço. Agora, se você não quer aprender nada, se acha já sabendo de tudo e quer serrar por cima, então não vai dar. Não vai dar para estar no nosso meio. O Senhor está chamando aqueles que querem aprender, aquele que chega lá e fala, olha, eu não sei nada, mas há uma disposição no meu coração. Deus vai te usar nesse nada que você sabe. Ele já trouxe a túnica, ele já te inseriu nele. Você já tem a natureza do cordeiro, continue com essa natureza. Não deixe que a natureza da serpente se manifeste, porque afinal Jesus fez uma guerra cruenta. A natureza do cordeiro, de filho de Deus. Se você pegar em Lucas, capítulo 4, se não me engano, fala da genealogia de Adão. E quando encerra, ele fala lá, Adão, filho de Deus.
E na genealogia de Cristo está falando que Jesus é um filho de Deus. Nós precisamos entender isso. Há uma guerra de sementes. Adão, filho de Deus que se perverteu. Cristo, filho de Deus que veio resgatar aquela originalidade de morarmos dentro do próprio Deus. Mas essa é uma opção que nós vamos ter. O homem teve aquela túnica apresentada. Olha, o salário do pecado é a morte. Está aqui, ó. Eu derramei uma vida. Agora você está coberto novamente. Agora deixa eu chegar à plenitude dos tempos, para que eu manifeste o meu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para te resgatar e te incrustar novamente dentro de mim, ser achado nele. Eu estou oculta com Cristo, em Deus. Isso deve ser suficiente para nós. Ai, mas eu ainda não estou preparada em todo amor. Eu também não estou. Eu também tenho as minhas mazelas. Eu também tenho os meus lugares onde eu falo, nossa, eu acho que ai, agora não vai dar. Às vezes abro lá o grupo e olho ali aquele monte de coisa para fazer. Eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se o Senhor não vier, nós não vamos dar conta de nada, hein? Por favor, Jesus, por favor, por favor. E ele vem, e ele capacita. Ele nos faz rugir como um leão. Mas porque há uma natureza de cordeiro. E nós temos que decidir dia após dia qual natureza nós vamos nos manifestar. Deus te chamou por criança, querido, querida. Mas ele está contando que você cresça. Ele está contando que você não seja obstinado de coração. Vejamos que ali em Caim, a obstinação chegou. Adão se manifestou em rebelião, rebeldia, em feitiçaria diante de Deus, porque se ocultou de Deus. Quando veio Caim, amados, totalmente descortinado diante dos olhos do Senhor, ele preferiu fazer aquilo que estava obscuro dentro do seu coração. Mesmo Deus tendo lhe revelado o coração. E ele foi obstinado e executou o seu irmão Abel por conta da inveja. Então, amados, nós precisamos fazer uma leitura certa do que é o amor de Deus. Como eu estava dizendo, o amor de Deus não vai permitir que nós fiquemos na infantilidade, ele vai te confrontar. Agora, se você decidiu ficar na infantilidade, ele não vai te pegar pelos cabelos e falar, é por aqui, e arrastar a sua cara no chão e a minha cara no chão. Não. Ele vai criando oportunidades. Oportunidades. Sabe, amado Sansão? Tinha um segredo nele. O cabelo da tua cabeça vai crescer. Dentro desse ministério, quando nós fechamos, o Senhor me deu essa palavra. Quando nós temos os olhos vazados pela nossa própria concupiscência, pela própria cobiça. Veja que Sansão teve os seus olhos vazados, que era por onde a pecaminosidade dele entrava. Ele não podia ver uma mulher bonita. E Deus lhe vazou os olhos. Mas o cabelo da cabeça dele iria crescer. Foi a palavra que Deus nos deu. O cabelo da nossa cabeça, amados, tinha sido raspado, porque nos entregamos à carnalidade. Deus precisou executar juízo contra o nosso ministério, contra as nossas vidas como ministros da palavra de Deus, como pastores. Isso é coisa para mim. Então, o que Deus está falando hoje para mim e para você? A esperança para você. O que é cabelo, profeticamente falando? Lugar de comunhão. E é interessante que lá no meio daqueles versículos, parece que até é meio escondido, estava escrito assim, e o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Se era o lugar onde ele tinha força, há uma força para você. Há um lugar onde Deus faz a comunhão dele crescer com você. E verdadeiramente aqueles espíritos zombeteiros que estavam ao redor de Sansão achavam que nunca mais Sansão iria se movimentar, não é? Mas o Senhor o foi fortalecendo e eles não perceberam que enquanto que ele estava moendo o trigo ali, cada vez mais aquele negócio, aquele moedor estava rodando com mais facilidade. Eles não perceberam. E o que você está fazendo hoje diante de Deus está ajudando o seu cabelo a crescer, o cabelo da comunhão. Você está saindo dos lugares de rebelião, de rebeldia. Entenda isso. Entenda isso. O cabelo da tua cabeça vai crescer, deixe crescer. Não ponha empecilho. Deixa fluir. Não o detenha. Deixe crescer. Continue moendo o trigo ali. Continue moendo. O adversário está às vezes rindo ainda, falando, te peguei. Mas Deus é especialista em reverter. Ele reverteu a minha vida e a vida do meu esposo. Olha que honra que estamos te recebendo, não é? Olha que maravilha que Deus está fazendo. Porque Ele tem um propósito em estarmos aqui.
Eu não estou falando que todos nós vamos ter determinadas coisas, mas dentro do propósito teu, na tua vida, se você continuar permitindo que teu cabelo cresça, ele vai te colocar no propósito eterno que ele tem para você. Não se importe, no sentido de ficar preso naquilo que você fez de errado. Se importe em limpar. Se importe em sair desse lugar. E comece agora a dar ordem. O cabelo da minha cabeça vai crescer. Aquele Sansão morreu. Ele teve os olhos vazados para o pecado, para a cobiça, para a soberba da vida, para a concupiscência da carne. Ele teve. Deus me matou. Eu morri. E agora eu vou sim matar mais gente na minha morte do que na minha vida. Entende? É uma decisão de morrer, amados. É uma decisão de morrer. Deixa o cabelo da tua cabeça crescer. Deixa as vestes do Senhor se chegar até você. Deixa a opinião de Deus chegar até você. Entre nesse trono de glória exaltado, que é o lugar onde habita o teu santuário e o meu. Deixe que Deuteronômio 33 seja a tua proteção. Os braços eternos já estão por debaixo de ti. Deixe aquilo que o Salmo 91 fala, se cumpra na tua vida, na minha vida. Eu estou oculta com Cristo em Deus. Deixe Colossenses virar uma realidade na sua vida. Deixe o cabelo da tua cabeça crescer. Em nome de Jesus. Para que o Senhor possa operar através de você e de mim um livramento. Como Sansão operou um livramento contra aquele povo que era inimigo de Deus, os filisteus. Aqueles que viviam perseguindo a semente do nosso Deus. Deus foi vitorioso através de um homem. Deixe Deus ser vitorioso contra a semente das trevas. Através da sua vida, da tua casa, da tua genealogia, da tua família, dos teus descendentes. Em nome de Jesus, amém? O pastor Alexandre vai orar para nós encerrarmos. Em nome de Jesus. Deus é bom, Deus nos ama e o amor dele vai à nossa frente. Ele nos amou primeiro e é um amor incontaminado. Veja bem, Deus é teu pai, mas ele não vai te ensinar a ser manhoso, pirracento e infantil. Ele vai permitir que o cabelo da tua cabeça cresça para que você e eu possamos obedecê-lo. E o fim vai ser a glória dele. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esta aula, por esta manhã estarmos na tua presença, aprendendo mais de ti. Sim. E que possamos realmente, ó Pai amado, entender a complexidade do teu amor. Sim. Teu amor para nós é complexo porque nós temos que discernir o teu amor espiritualmente. Sim. Não podemos querer entender o teu amor de uma forma natural porque nós iremos fazer o que fazemos mesmo, é ficarmos confusos, inseguros, mesmo tendo o amor. Mas nos dá discernimento para que entendamos o teu amor. Nos dá discernimento para que verdadeiramente, como naquela vida ali, como foi falado agora de Sansão, naquele moinho, sim, o teu amor estava ali. E só quem tem comunhão, só quem tem identidade do céu, pode entender que o amor de Deus ainda está manifesto, apesar do moinho. Sim. Que o amor de Deus ainda está manifesto, apesar da vergonha, sim, dos olhos vazados, do ministério interrompido. Sim. O seu amor ainda estava atuando ali, sim, porque o cabelo estava crescendo, como temos ouvido. Oh, Deus. A Sansão pôde, então, recobrar forças e estar ali, ó Pai amado, sendo levantado pelo Senhor para colocar as mãos naquelas colunas. Teve uma pessoa, um jovem, que o levou para a diversão daqueles adversários. Os adversários disseram, tragam-nos Sansão para nos divertir. Mas aquele menino que estava conduzido, aquele jovem que estava conduzindo Sansão, ele pôde achar graça diante dos olhos de Sansão. Sansão pôde achar graça diante dos olhos dele, na verdade. Ele falou, firma as minhas mãos nas colunas de quem. Um momento que aqueles que vão nos conduzir, que parece que não vai ser nada, não vai adiantar nada, está só nos levando para um lugar de destruição, de mais vergonha, de mais lamento, de mais choro, onde nós vamos ouvir as gargalhadas do adversário, mas é esse momento, esse caminho que nós teremos no entendimento. Firma as minhas mãos na coluna do templo. Sansão já sabia quem ele era de novo. Sansão já havia retomado a comunhão. Sansão sentira que, de alguma forma, o cabelo já tinha crescido e que ele realmente, apesar que não enxergava mais nada nessa terra, mas ele enxergava agora muito bem no reino espiritual. E ele via os adversários dele caindo, morrendo, porque ele disse ao Senhor, me dá a força mais esta vez, para que eu vingue um dos meus olhos. E ali ele, então, executa juízo contra os adversários dele.
porque o próprio Deus deu essa capacitação, permitiu que ele chegasse a esse ponto. Infelizmente, ele não conseguiu cumprir todo o propósito dele, porque ele vingou de um dos olhos, metade da visão ficou para trás. Mas ele vingou um dos olhos dele. Ele colocou por terra aqueles adversários que ele não via mais com os olhos carnais, mas que ele via com os olhos da fé, e adversários que tinham que morrer, porque tinham afrontado a Deus, tinham afrontado a presença de Deus, tinham tido aquele cabelo como algo muito comum, mas há poder no sangue de Jesus Cristo. E quando o adversário toca nos nossos cabelos, quando o adversário toca na nossa comunhão, Deus se levanta por responsável pela nossa vida. Quando toca a comunhão de Deus nas nossas vidas, quando o adversário raspar a nossa cabeça, sabendo que ali está a nossa força, e ele invade então aquilo que não nos pertence. Ele você vai dizer, aqui não seria um lugar ideal para você mexer. E Deus então se tornou responsável pelo cabelo de Sansão crescer de novo. E as nossas vidas têm sido tocadas na nossa comunhão. Muitas vezes nosso cabelo foi raspado, nossa comunhão foi raspada, nosso ministério foi rompido. Coisas que estão na minha vida e na vida dos meus irmãos, que Deus está tendo avançado para você mexer no lugar errado. E o Senhor vai nos levantar novamente para executar juízo contra esses adversários. Porque o adversário raspou a nossa cabeça, nos expôs a vergonha, nos trouxe um opróbrio, um vexame, um abatimento. Desejamos até a morte, mas há poder no sangue de Jesus Cristo para a restauração, há poder no sangue de Jesus Cristo para trazer de novo a comunhão, para fazer com que o cabelo cresça e nós avancemos agora para destruir os adversários da nossa alma, que se tornaram adversários de Deus. Sim, meu Deus. Esses que tocaram na nossa comunhão se tornaram diretamente adversários de Deus. Sim, e Deus vai usar as nossas próprias vidas para executar juízo contra eles. Sim, Pai. Não é a vida de outros. Sim, mas é a tua vida e a minha vida que Deus vai usar para executar juízo contra esses lugares, contra esses demônios, contra essas manifestações de trevas que vieram para saquear aquilo que era nosso, para saquear a força que tínhamos no Senhor, para saquear a comunhão. Ainda que Sansão, na verdade, tinha culpa. Sim. Mas aquela culpa era para ser punida de outra forma. Jamais o adversário deveria tocar naquela unção, naquela comunhão. Poderiam prender, poderiam fazer outras coisas, mas não poderiam ter raspado aquela cabeça. Há um juízo de Deus nessa história. Há um manifestar de Deus a favor da vida de Sansão e também a favor das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Poderia até ter matado Sansão diretamente. Deus. Mas raspado aquela cabeça, não. Deus querido. Porque tocou em algo que era de Deus. Meu Deus. Tocou numa marca de Deus. E quando o adversário toca numa marca de Deus nas nossas vidas, ele se levanta para executar juízo. Que queremos nisso, Pai, que seremos executores de juízo contra os nossos adversários. Em nome de Jesus. Não seremos mais colocados para divertir o adversário. Em nome de Hoje ainda existem adversários rindo de nós. Meu Deus. Mas o juízo está chegando. Sim, Pai. E nós veremos a tua glória manifesta a nosso favor. Sim. Veremos realmente as coisas sendo mudadas. Sim, Pai. E a sua vontade perfeita se cumprindo nas nossas vidas. Sim, meu Deus. Ainda que dentro de uma limitação que nós limitamos, mas algo grande ainda irá acontecer. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, nos guarda, nos dá livramento, guarda nesse dia. Guarda nossas casas, nossas famílias, nos cobre com teu sangue, Sim, perdoa nossos pecados. Sim, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Sim, papai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Bom dia, shalom. Shalom. Até amanhã. Até amanhã, querendo Deus. Shalom, 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 glória.